O quarto domingo da Páscoa é sempre um domingo consagrado, já há muito tempo, pelas orações vocacionais, pelas vocações sacerdotais religiosas. O Papa envia uma mensagem para esse dia, e a imagem que nós mais vemos nesse dia, ou a imagem que marca este quarto domingo da Páscoa, é sempre aquela imagem do Cristo bom pastor, que é uma imagem muito bonita e que é uma imagem muito apropriada. Quando nós vemos Cristo, que é o bom pastor, que carrega sobre os ombros uma ovelha, certamente aquela ovelha perdida. Isso nos enche o coração de alegria, de esperança, porque geralmente nós nos identificamos com aquela ovelha descarrada, aquela ovelha perdida, aquela ovelha cansada, que encontra consolo, conforto, tranquilidade nos ombros do bom pastor. Cristo é o bom pastor, Cristo é aquele pastor que veio para nos conduzir novamente a Deus. A imagem do pastor é uma imagem muito importante na Sagrada Escritura. Ela é tão importante que o povo de Deus no Antigo Testamento não tinha nome para Deus, não se referia a Deus com nome próprio, mas se referia a Deus como pastor. Deus é o pastor que levava adiante a caminhada do seu povo. Deus era o pastor que conduzia este povo. Por isso o Salmo 22, que nós rezamos como resposta à primeira leitura, ele fala deste pastor que leva as ovelhas até um lugar onde a erva está mais verde, aonde as águas são mais frescas. E o pastor ali, conduzindo as suas ovelhas, ele solta o seu rebanho para que o seu rebanho se alimente, sacie a sua sede e que assim possa descansar e aproveitar. O pastor conhece o lugar para onde ele envia ou para onde ele conduz as suas ovelhas. Mas esta belíssima imagem do bom pastor, ela precisa nos fazer refletir sobre outras duas realidades muito diferentes, que às vezes nós não pensamos: a rebeldia das ovelhas e os pastores que são falsos, ou os falsos pastores. As ovelhas rebeldes são aquelas que não querem permanecer naquele lugar. De fato, o pastor carrega esta ovelha porque ela foi longe demais. Ela é uma ovelha que tem o desejo de se libertar. Afinal de contas, o pastor ofereceu a ela tudo de bom, mas ela ainda prefere as outras coisas. E às vezes nós não pensamos nisso. A rebeldia que está dentro de cada um de nós e a rebeldia que nos afasta de Deus. Quantas vezes Deus precisa insistir e nos buscar, e ir atrás de nós, porque nós nos desviamos, né? A gente fica cansado para ir a uma missa, por exemplo. A gente fica cansado para rezar, mas a gente não fica cansado para pegar o celular e ficar nas redes sociais. A gente reclama porque a missa demora muito, mas não reclama diante da TV, assistindo um filme, uma série, e até fazer uma maratona de série, né? Tem tempo para pegar o final de semana e assistir um filme sábado e domingo, mas se reclama de fazer um momento de oração, se reclama de rezar um terço, se reclama que está se falando demais. Mas como nós gostamos de falar, como nós queremos sempre falar, e como temos pouca atenção para escutar a palavra de Deus. Mesmo a palavra de Deus lida na missa, às vezes parece que é uma coisa que incomoda, né? Não dá para ir um pouquinho mais rápido para a gente terminar logo e ir fazer outra coisa? Isso é a rebeldia que está dentro de nós. Além disso, é muito mais prazeroso fazer a nossa vontade. Por que nós temos que escutar um Deus que nos proíbe as coisas? Por que nós temos que ouvir um Deus que nos tira aquilo que nos agrada, aquilo que é bom, aquilo que eu quero fazer? Por que nós temos um Deus que proíbe isso ou aquilo, que me tira os meus direitos? Afinal de contas, o corpo é meu,
eu faço com ele aquilo que eu quiser, eu tenho o direito de decidir, eu tenho o direito de fazer as coisas como eu quero, da maneira como eu quero, como eu penso. Esta é a rebeldia das ovelhas. Esta é a rebeldia que está dentro de nós e que nós não pensamos sobre ela, né? Nós achamos que ser uma ovelha rebelde é apenas não ter ido à igreja ou ter se afastado um pouquinho e depois Deus vai lá e busca. Quais são as consequências do pecado? Quais são as consequências de uma vida dissoluta? Quais são as consequências de uma vida desregrada? É assim que aquela ovelha que está nos ombros do bom pastor, que ela chega ali. Não é apenas um cansaço físico, mas é um cansaço de tantas situações. E nós vivemos num mundo cada vez mais marcado por ovelhas rebeldes, por pessoas que querem afastar-se do rebanho, por pessoas que não querem ouvir, por pessoas que ouvem de forma seletiva. Vai à missa, mas escuta da palavra de Deus aquilo que convém e aquilo que agrada. E o que não convém e não agrada, deixa para trás. Sai da missa sem lembrar daquilo que foi anunciado, sem assumir de fato um compromisso de vida. Vivemos numa sociedade onde as coisas são extremamente transitórias. Caríssimos senhores que são chamados ao diaconato, o ministério não é algo transitório, não é algo passageiro, não é algo que hoje se assume e amanhã se descarta, como uma roupa velha, né? A túnica bonita que os senhores estão usando, daqui a pouco ela vai estar velha e rasgada. O ministério continua o mesmo. Pode jogar a túnica fora, mas não pode jogar o ministério fora. Podemos jogar fora muita coisa, mas estamos jogando fora o nosso batismo. Estamos jogando fora a palavra de Deus. Por quê? Porque como ovelhas rebeldes, nós começamos a fazer na vida as mesmas escolhas que o mundo faz. E já não há mais diferença em muitas realidades entre alguém que diz que é cristão e alguém que diz que não é cristão. Lembram da primeira leitura? Pedro se coloca de pé e diz assim: afastai-vos desta gente corrompida. Se nós não nos afastamos da corrupção, nós nos tornamos corruptos. E não é só uma questão de dinheiro, nós nos tornamos corruptos nas coisas que deveriam ser santas, nas escolhas e naquilo que nós somos chamados a fazer. E nós não temos o direito de corromper o nosso ministério, que não é nosso, que é de Cristo. Nós não temos o direito de corromper o batismo que nos foi dado como graça de salvação. E às vezes nós corrompemos esse batismo. Claro que nós temos Cristo, bom pastor, que nos perdoa, que nos chama de novo à vida, que nos resgata da morte. Mas será que nós queremos ser resgatados? Que Deus tenha morrido na cruz e feito uma opção clara pela nossa salvação, não existe nenhuma dúvida. Mas será que nós fizemos a opção por Deus? Será que nós fazemos a opção pelas coisas de Deus? Será que nós fazemos opção pela vida em Deus? E não apenas uma vida onde a gente vai à igreja, celebra a fé e depois volta para as coisas do dia a dia como se nada tivesse acontecido. Parece que não existe nenhuma diferença. É a falta de opção concreta. Os senhores não foram obrigados a receber um ministério, mas a liberdade do chamado de Deus exige a liberdade de cada um de vocês que hoje, diante da igreja, confirma esse chamado. Quem confirma o chamado é a igreja. Quem vê o discernimento é a igreja. É a igreja que faz esta mediação entre a vontade de Deus, a sua vontade e esse ministério. Aqui está a mediação da igreja. A segunda coisa que nós precisamos ter cuidado é com os falsos pastores, porque eles também existem e estão muito bem espalhados por aí, estão em muitos lugares. O profeta Jeremias, aliás, já falava dos falsos pastores, que são aqueles que querem a lã, querem o leite
querem a carne das ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. São aqueles que confundem a verdade do Evangelho com as ideologias. Isso também é ser falso pastor. São aqueles que trocam a verdade da palavra de Deus pelas situações de conveniência. E como é fácil ser conveniente no mundo que nós estamos, né? Isso atrai muita gente, isso atrai muita atenção. Enquanto a verdade da palavra de Deus, ela mexe com a nossa vida, ela é algo desconfortável, ela nos desacomoda. Os senhores estão sendo chamados a serem ministros da palavra. O diaconato é um serviço, mas ele se vê muito claramente no serviço aos pobres e no anúncio da palavra. Mas não anunciar alguma coisa que seja agradável aos ouvidos de uma plateia. Tem muita gente que hoje celebra para a plateia e não para a assembleia. Existe uma diferença. A plateia se reúne para um show e tem gente querendo fazer da missa um show. E não é um show. A missa é uma celebração, onde a comunidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, e ouvindo esta palavra de Deus, receber um convite à conversão. Isso é o anúncio do Evangelho. Esta é a palavra que nós somos chamados a anunciar. Essa é a palavra que nós somos chamados a proclamar. Não é uma palavra agradável ao ouvido das pessoas, uma palavra que vai de acordo com a intenção, com a vontade daqueles que escutam, mas é uma palavra que provoca em nós alguma coisa, que nos incomoda. E se essa palavra nos incomoda, ela nos tira da situação que falava Pedro, daquela situação de corrupção. Esse é o bom pastor. Este é o verdadeiro bom pastor, que veio não para ser bonzinho, não para ser agradável, não para ser aceito por todo mundo, mas é o bom pastor que veio trazer fogo. O fogo que separa, o fogo que ao queimar, ele purifica o ouro, tira as impurezas do ouro e mostra a beleza resplandecente do ouro, mas ele tem que passar pelo fogo. É este fogo da palavra de Deus que nós somos chamados a anunciar. O nosso compromisso não é com a plateia, o nosso compromisso é com Jesus Cristo, é com a proclamação desta palavra que é verdade. Não é uma verdade entre tantas, como se diz por aí hoje. E nós não somos pastores de uma igreja que nasceu ontem. Nós somos pastores da igreja que nasceu do lado aberto de Cristo. E Cristo deu a sua vida por causa dessa verdade. E é isso que nós somos chamados a anunciar. Esta verdade do Evangelho. E assim, se nós vivemos desta realidade, nós até vamos receber, como o próprio Jesus fala, 100 vezes mais. Mas não vamos explorar o rebanho para tirar do rebanho a lã, o leite e a carne. Porque aqui estão os falsos pastores. É preciso ter atenção, ainda mais nos dias de hoje, aonde se anuncia a palavra de Deus e aonde se proclamam as ideologias, aonde se fala da libertação verdadeira em Cristo, e aonde se fala de uma libertação apenas neste mundo, nas realidades transitórias, temporárias. A nossa vida, ela começa aqui, mas o objetivo da nossa vida não é aqui. O objetivo final da nossa vida é a eternidade. Esse é o tempo que nós temos para preparar o nosso caminho. Esse é o tempo que nós temos para passar de ovelhas rebeldes para ovelhas dóceis. Ovelhas que não precisam sempre ser carregadas no ombro do bom pastor, mas ovelhas que caminham voluntariamente, graciosamente, alegremente, na companhia do bom pastor. Ovelhas que reconhecem a verdade do bom pastor proclamada no Evangelho. Ovelhas
que se decidem por esse caminho e que não pegam um atalho. Não existe atalho para a vida eterna. Cristo é a porta e todos nós somos chamados a entrar por essa porta. Respondamos a esse chamado de Cristo com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.